Olá, a gente vai gravar o terceiro e último vídeo dessa série de vídeos sobre democracia, cidadania e direitos humanos, que é o assunto do segundo bimestre para o segundo ano. Então, o meu objetivo aqui foi fazer slides que tivessem, que pudessem ajudar nos estudos de vocês, até quando vocês forem responder as questões do livro, relacionar com o que está sendo dito aqui e essa explicação mais um pouco detalhada em alguns momentos. E mais essa reflexão também sobre esse assunto. A gente vai continuar falando um pouco sobre cidadania e direitos humanos. Quando vem, por exemplo, a palavra para vocês, cidadão, o que é ser cidadão? Aí vem aquela história, né? Cidadão, é até um conceito que está muito relacionado ao que a gente costuma ouvir, que é do sociólogo Marshall, que ele fala que cidadão é aquele que exerce os seus direitos. Quando a gente fala de direitos, está relacionado à liberdade de expressão, de você ter uma religião e ser respeitado, direito de votar e ser votado, o direito de ter moradia, voltando para esses direitos civis, políticos e sociais, né? O direito de ter uma moradia, lazer, educação de qualidade, né? E todos esses direitos, eles estão relacionados à consciência de que eu tenho direitos. Porque muitas vezes a gente fala, a gente repete muito essas frases, já eu tenho a consciência de ter direitos, né? Mas muitas vezes esses direitos, muitas vezes, esses direitos não são respeitados e não acontecem na prática. E faz a gente desacreditar muitas vezes da cidadania, enfim. Mas o que a gente precisa entender, principalmente para a nossa realidade brasileira, é quanto esses direitos, eles ainda têm muito para ser construídos e conquistados. Eles muitas vezes eles não ainda existem muito mais no papel, nas leis, do que na prática, porque essa prática ela tem a ver com a construção, com a conquista, um longo caminho que a gente ainda precisa percorrer, né? E um processo, ou melhor falar de processo, né? Essa construção e conquista desses direitos. E quando se fala de direitos, se supõe também deveres. Se eu tenho direitos, eu também preciso exercer meus deveres, também tenho deveres, né? E quando fala de deveres, a gente também fala que o Estado ele tem o dever de garantir os direitos humanos e proteger os cidadãos contra essas violações, essas violações. Embora, por isso que muitas vezes as ciências humanas elas incomodam, né, porque elas fazem muitas vezes críticas ao próprio Estado. O Estado, quando a gente fala, a gente está se referindo a um modo de organização política, social, enfim. E muitas vezes esse modo de organização política, social, ele faz com que ele propicia violações dos direitos humanos, desrespeita a Constituição. Um exemplo é o que a gente observa muitas notícias na mídia. Até essa semana isso aconteceu, e isso acontece de forma tão recorrente que a notícia acaba sendo assim. Essa notícia do ano passado, eu acho, mas que operação da polícia mata mais um jovem no Rio de Janeiro. Aí, desta vez, vítima era uma menina de 17 anos, enfim, mais um jovem, desta vez. Ou seja, como essas notícias se repetem, que estão relacionadas à violação dos direitos humanos por parte do Estado. Só que quando a gente fala sobre isso, e eu até trouxe um texto aqui da Veja do Rio que fala dessa questão, ela está dizendo que, se vocês podem pausar o vídeo para ler, ela está falando de uma política de segurança pública que gasta bilhões, mesmo em plena crise econômica do Rio de Janeiro, essa política de segurança pública gasta bilhões, e essa política de segurança do Rio de Janeiro, ela é ineficiente, porque ela foca no confronto. E quando ela foca no confronto, ela coloca em risco tanto a vida da população da favela, quanto a vida desses policiais. Então, essa política de segurança pública acaba sendo nociva para a população de um modo geral. Então, a maioria, como resultado desse fracasso, né,
e fala dessas principais vítimas, que são pessoas pobres e, em sua grande maioria, negras. Então, tanto os policiais quanto a população, a maioria, tanto existem estatísticas que a maioria dessas pessoas são negras e são pobres. Então, é uma política de segurança pública que coloca em risco a vida desses cidadãos, né? E quando a gente fala do Estado, como que muitas vezes o Estado ele é responsável por essa violação dos direitos humanos, eu estou colocando isso como um exemplo. Para a gente pensar sobre as políticas públicas, será que as políticas públicas de fato elas são efetivas? Um exemplo é, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, que muitas vezes os poderes públicos eles acabam sendo omissos, não há atendimento adequado, políticas públicas que realmente possam proteger essa mulher da violência. Muitas vezes essa mulher denuncia, poucas horas depois ela acaba sendo agredida ou morta pelo companheiro, porque essas políticas de fato não protegem essa mulher. E como é que pode ser feita uma política que de fato não negligencie? E tudo isso faz a gente pensar na necessidade de entender que os direitos, na verdade, precisam ser conquistados, né, construídos, e não estão dados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um texto de 30 artigos que foi aprovado no contexto do pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial, responsável por atrocidades e barbaridades que essa declaração ela tem muito em vista que combater esses tipos de atrocidade e barbaridade que aconteceram na Segunda Guerra. Para a gente pensar, por exemplo, alguns artigos que estão até nos livros de vocês, são 30 artigos, mas aqui eu resumi 3, né? Que falam, por exemplo, o artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. A gente olha para isso e reflete, né? Será que, de fato, no Brasil todas as pessoas nascem livres e iguais? Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal? Todas são iguais perante a lei, sem qualquer distinção? A gente olha esses exemplos e pensa no exemplo brasileiro e, de novo, volta a frase. O quanto isso precisa ser construído no Brasil. Por exemplo, quando a gente pensa na diferença e na distância entre a cidadania formal, que é a cidadania que está nas leis, e a cidadania real, que é a cidadania que está na prática. Um exemplo é a gente pensar sobre dados. Um dado do IBGE 2017 e 2018 fala que 64,9% da população brasileira não tem pelo menos um dos seguintes direitos garantidos: a educação, a proteção social, a moradia adequada, aos serviços de saneamento básico e à internet. Então, quando a gente pensa, por exemplo, internet, muitos dos colegas de vocês não vão ter o acesso necessário para estudar de forma com qualidade, para continuar os estudos. E isso é um direito que precisa ser efetivado, que precisa ser construído, sabe? Porque a gente fala de educação hoje, a gente liga com a internet, ou muitas vezes não tem uma moradia adequada para os estudos, ou serviços necessários de saúde. Isso tudo está relacionado a essa ausência do Estado, essa ausência de direitos, né? Para a gente entender que a prática, a cidadania formal e a cidadania real, elas precisam dessa construção. O que é direitos humanos? Não sei nem o que é ser humano, então é mais o questionamento, né? O que é ser humano? O que é ser um sujeito de direitos? E aí, para a gente pensar sobre a questão que a gente discutiu relacionada ao racismo, que a gente ainda precisa falar e tal, mas sobre o racismo estrutural, como isso, por exemplo, está ligado à negação dos direitos humanos, né? Porque quando houve a abolição da escravatura, porém, essa escravidão,
ela não inseriu, não houve políticas que pudessem inserir a população negra na sociedade. E essa abolição aconteceu, mas a escravidão, de uma certa forma, acabou se perpetuando na forma da desigualdade social. Então, quando a gente pensa sobre essa questão aqui de que não sei nem o que é ser humano, está relacionada a isso, porque essa negação dos direitos humanos, né? Eu não sou, todos são livres e iguais. Então, quando você nega isso, e aí acaba que a maioria da população que é morta, a maioria da população que não tem acesso aos serviços básicos, que acaba sofrendo de forma mais cruel. Essa realidade da negação dos direitos humanos é essa população. Para a gente pensar no quanto a gente, como sociedade, a gente precisa lutar muito para avançar, né? E outra teoria que reforça muito essa questão da negação dos direitos está relacionada a uma teoria do historiador José Murilo de Carvalho que fala da estadania, que ele vê os direitos como, os direitos, quer dizer, são vistos pela população como concessões, benefícios oferecidos pelo Estado pelos grupos dominantes, que os grupos dominantes que estão no poder, né, eles são vistos como aqueles que oferecem, que dão direitos. E quando você observa que os direitos, você acha, tem essa visão de que os direitos eles são dados, são benefícios e não são conquistados, o que é que acontece? Você pode perceber claramente que há um distanciamento da população, porque esses direitos são vistos de cima para baixo. Alguém que está em cima dá direitos, dá benefícios, é o pai que oferece, que dá, mas também esse pai dá e ele tira. Então há também a questão do autoritarismo e da falta de democracia. Então, mais uma vez, reforça a ideia de que a gente precisa conquistar a democracia brasileira. Dentro dessa democracia que a gente está, essa democracia de leis, a gente precisa conquistar mais ainda essa democracia de fato, essa democracia na prática. Então, espero que, assim, quando a gente fala, por exemplo, da cidadania formal, para que a cidadania formal ela se iguale, ela possa equivaler à cidadania real no Brasil, essa conquista da democracia, ela está relacionada a isso que a democracia sempre foi, que foi a luta desses indivíduos por igualdade, liberdade, participação política. E novamente a frase que vou reforçar de novo, como a democracia ela sempre foi uma conquista, das sociedades, ao longo da história das sociedades em outros lugares do mundo, a democracia ela sempre foi uma conquista e não uma coisa que uma classe no poder ela deu, um privilégio que foi oferecido, porque tudo que é oferecido também é dado, é também tirado, mas aquilo que é conquistado, dificilmente aquilo que é conquistado acaba sendo tirado com facilidade, né? Porque a luta desses diferentes setores da sociedade por participação no poder e reconhecimento de direitos é algo que fica, né? Então, essas questões de construção, de cidadania, de direitos, enfim, tudo isso, eu espero que a gente possa pensar sobre essas questões ao longo do capítulo, pensar o nosso momento atual e refletir sobre tudo isso, tá bom? E eu espero que, de alguma forma, essas videoaulas tenham ajudado a abrir um pouco sobre a reflexão, tá bom? Pois valeu e é isso.